para mim, por gentileza. Hoje pela manhã, em nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, estudamos um tema muito difícil. Nós falamos sobre o culto secularizado. Ou seja, a gente refletiu sobre o perigo de permitirmos que a mentalidade do mundo determine a maneira como a gente enxerga, como a gente avalia o culto ao Senhor. Quando a gente olha para o secularismo, a gente descobre que não aparece apenas quando alguém declara que não acredita em Deus. O secularismo, ele acaba aparecendo, como a gente viu hoje, em vários atos do culto, como se fosse um culto ao Senhor, só que desviado para uma outra forma de adoração. Refletimos sobre o perigo de permitir que a mentalidade do mundo, de alguma forma, determine a maneira como a gente enxerga e avalia o culto a Deus. O secularismo não aparece apenas quando... É porque fica difícil eu me concentrar também, tá? Desculpa. Não, assim tá muito ruim. Muito, muito ruim. Eu me sinto falando num rádio antigo. Alô? Aí, assim tá um pouco melhor. Não é? É isso aí. Agora dá até para entender, né? Aí, obrigado. O secularismo não aparece apenas quando a gente declara coisas desse tipo. Ou que a gente não acredita, que a gente não confia. Ele vai se manifestando através das nossas palavras mais básicas no dia a dia. Vai se manifestando quando a gente percebe que o centro da nossa motivação, das nossas escolhas, não é mais o Senhor. E isso vai acontecendo dentro da igreja. O culto pode continuar tendo músicas cristãs lindíssimas, orações, leitura bíblica, pregação, porque a gente adora também fazer um molde, né? Um recorte. Se o culto tiver isso, é culto ao Senhor. E pode ter todo o pacote de culto ao Senhor, mas ainda assim seguir só preferências de um tipo de pessoa, de um tipo de culto ao Senhor. Só música, eu gosto de worship, então só vai ter agora na igreja worship. E aí a gente começa a se habituar a avaliar o culto, como se a gente fosse sommelier de culto, né? A gente passa a ser o avaliador dos cultos. E aí você vai no culto, participa e sai do culto com aquela sensação: hoje a música quase me comoveu, foi quase bom. Faltou um detalhe ali. O culto, será que foi animado o suficiente para me motivar durante a semana? Ou ainda, será que essa pregação falou comigo, como a gente comentou de manhã? Será que eu estou saindo da igreja me sentindo bem, preparado para enfrentar uma semana inteira? E essas perguntas, a gente precisa ser honesto, porque essas perguntas elas não são totalmente irrelevantes, não. Elas são válidas. O problema começa quando elas se tornam um principal critério para a gente julgar o culto. A pergunta central deixa de ser, ou não podia ser, só eu gostei do culto. A pergunta deveria ser: Deus se fez conhecer através dos atos desse culto? O destaque do culto foi o Senhor, nós honramos esse Deus, declaramos que queremos obedecer a esse Deus, viver para esse Deus. O culto não existe, em primeiro lugar, para satisfazer os meus e os seus gostos pessoais. O culto existe porque Deus é digno de ser adorado. Foi por isso que pela manhã a gente refletiu sobre a necessidade da gente voltar para a palavra, porque Deus registra em sua palavra como Ele quer ser adorado. Não fomos nós que inventamos a adoração. Deus é quem nos revela quem Ele é, como a gente deve se aproximar dele, como a gente deve cultuar, como ele quer de verdade ser adorado. Essa é uma das razões pelas quais a EBD é tão importante para a vida da igreja. Ela não é apenas uma atividade para quem gosta de estudar, não é uma programação secundária, né? Mais uma atividade da igreja, não. Ela é um espaço de formação cristão, onde a gente aprende a pensar biblicamente as questões com profundidade. E vou te dizer, meu irmão, minha irmã, tem sido excelente esse bloco, né? Tem sido muito importante, muito bom para a gente ver, não só quando eu olho para a igreja lá fora para dizer: nossa, aquela igreja ali, ó, do outro lado da rua, tá errada, ela faz isso e aquilo errado, mas para eu pensar no meu agir enquanto igreja, o quanto eu e você podemos estar pecando, achando que estamos adorando a Deus.
E aqui, quando a gente começa a pensar no culto ao Senhor, a gente vai entendendo que é possível que a gente tenha se acostumado a escolher a igreja como se fosse só mais um produto na nossa vida. A gente passa a consumir pregação como quem escolhe um programa. Nossa, vou ver pregação, mas pregação para me segurar assistindo só se for Nicodemos, Arival ou Hernandes Dias Lopes. Saiu desses três, eu nem paro para perder meu tempo. A gente passa a avaliar culto pelo espetáculo, pela forma como o culto atrai a gente ou não. Por isso eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã, você que está visitando, a participar da EBD. Porque a gente tem estudado coisas muito preciosas, conhecido detalhes da fé difíceis. A gente tem olhado para as nossas falhas, para os nossos erros, buscando na Bíblia, mergulhando na Bíblia para entender como a gente pode melhorar. Ou seja, não é só quando o tema parece interessante, não, mas a gente precisa estar realmente disposto a conhecer mais a Deus. Porque uma igreja não aprende a palavra só se tornando vulnerável às modas do momento, os sentimentos passageiros ou opiniões pessoais. A gente, de fato, tem que entender a necessidade de conhecer a palavra, aprendendo a reconhecer a voz de Deus, até nas coisas que o mundo apresenta. Mas, feito toda essa introdução, a passagem que a gente vai ler nessa noite nos leva a um passo ainda além de tudo isso. Se pela manhã a gente perguntou como Deus deve ser adorado, já me entregou qual é o texto. Acabou com o mistério da pregação já. Se de manhã a gente perguntou como Deus deve ser adorado, agora à noite a gente vai olhar para tentar responder a seguinte pergunta: como uma pessoa consegue passar da religiosidade para uma verdadeira adoração? Como que eu saio de um monte de práticas que eu me agarrei ao longo da minha vida para eu realmente viver adorando o Senhor? Porque alguém pode conhecer a linguagem da igreja, frequentar culto, discutir doutrina, defender tradição e ainda assim não conhecer de verdade como adorar o Senhor. Essa era a situação de ninguém mais, ninguém menos que a mulher samaritana. Ela conhecia a religião, conhecia a tradição, ela sabia sobre os seus antepassados, sobre o monte sagrado, ela sabia sobre o Messias, mas naquele momento ela ainda não compreendia quem estava diante dela. Ela sabia tudo que tinha sido anunciado e ela não enxergava o Messias. Jesus então conduz ela numa discussão religiosa. Mas o objetivo não era só mais uma treta gospel. O objetivo era conhecer o próprio Deus, conhecer o verdadeiro sentido da adoração. E esse vai ser o tema da nossa conversa nessa noite, da religião à verdadeira adoração. Convido você a fechar os seus olhos, vamos falar mais uma vez com Deus. Santo e poderoso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, hoje e eternamente. O Senhor foi ao encontro dessa mulher. O Senhor abriu os olhos e o coração dela, o Senhor transformou a existência dela. Então rogamos nessa noite que o Senhor faça o mesmo conosco. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para além da nossa religiosidade, além das nossas tradições, além do nosso apego pessoal e encontrarmos o Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, o objetivo nosso hoje é conseguir ver que a religião procura o lugar certo. Mas a verdadeira adoração só acontece quando a gente conhece de verdade o Senhor. Se Deus nos permitiu, hoje a gente vai ver que somente Cristo tem poder para transformar pecadores em verdadeiros adoradores. Você pode ser da igreja certa, pode seguir um excelente pastor e ainda assim está preso à religiosidade. Então te convido a abrir a sua Bíblia, agora sim, pode projetar o texto. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19 até o 26. Você vai observar que a gente continua fazendo a leitura na versão NVI, por entender que ela é de mais fácil compreensão. Diz assim o nosso texto. Cadê a minha leitora profissional? Cadê? Luísa está na transmissão? Thaísa, você vai me ajudar então. Lê o texto aí, por gentileza. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem, e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Louvado seja Deus. Esse texto é tão bom, tão bom, tão bom, que tem várias músicas, peças, tem musicais inteiros sobre esse texto. Pregação, então, você vai encontrar, bota aí no YouTube que você vai encontrar opção assim, a rodo. Boas pregações falando sobre ele. E é por isso que eu te convido a mergulhar nele, encontrando mais uma vez o que Deus tem a nos falar. Então, o nosso ponto 1 de reflexão dessa noite será: anota aí para quarta-feira, anota aí. Ó. Quer dizer, se você é do núcleo de terça, anota para terça. Primeiro ponto é: a religião procura o lugar certo. Não tem jeito, a religião procura o lugar certo. Jesus revela para ela que conhecia toda a vida da mulher. Olha só que coisa extraordinária. Jesus chega perto e ele não perde tempo não, ele revela tudo. E ela vai e responde: Senhor, vejo que tu és profeta. Ou seja, Jesus havia tocado na parte mais profunda, mais dolorosa da história dela. O Senhor ainda tinha dito que ela tivera 5 maridos e que o homem com quem ela vivia naquele momento não era marido dela. Foi tipo assim: tá posando de boa, moça? Eu sei quem você é. Eu sei a vida que você tem. E então a mulher percebe que ela não está falando com qualquer um, não. Não é um homem comum. Jesus conhecia tudo aquilo que os olhos não conseguem ver. Ele conhecia as histórias, as escolhas, os relacionamentos. Ele conhecia o coração daquela mulher. Mas imediatamente, depois de apresentar tudo isso, ela vai e responde, ciente de que ela está diante de uma pessoa especial, ela vai e entra com uma questão religiosa. Nossos pais, olha o texto aí, nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A pergunta dela, a questão para ela, não era: meu Deus, eu estou diante de um homem que conhece a minha história e pode me oferecer novidade de vida. Porque, inclusive, a pergunta dela não é completamente absurda, não. É algo que se repete conosco. Havia uma disputa, se a gente olha para aquele momento da história, a gente entende que havia uma disputa antiga entre judeus e samaritanos, sobre onde adorar, como adorar. E aí os samaritanos, que essa mulher samaritana, ela é samaritana, consideravam o Monte Gerizim o lugar correto de adoração. E os judeus entendiam que não era em Gerizim, o lugar da adoração era em Jerusalém, lá no templo. Então a mulher vê que é um homem especial, e em vez de ela pensar na própria vida, na própria história, ela traz a treta gospel, que eu sei que você gosta também de olhar lá na internet de vez em quando. Ela vem e traz a perguntinha: qual é a tradição certa? Ó Senhor, o Senhor é especial mesmo. Então qual é a tradição correta? Eu tenho que ser batista ou tenho que ser presbiteriano? Eu tenho que ser da igreja A ou da igreja B? Qual é o lugar certo de adoração? E aí a gente começa a ver o quanto o coração dela ainda está corrompido. Jesus está todo intencional, direcionando ela para a novidade. E ela preocupada, presa, amarrada às mesmas coisas. Então Jesus não desiste da discussão, não. Ele responde falando sobre um monte. Jesus revela pecado e ele entra no debate teológico, porque ele sabe que as nossas dúvidas teológicas também podem ser sinceras. Mas mais do que ninguém, Deus sabe
que muitas vezes, quando a gente começa a se sentir coagido com algum tema, é mais fácil fugir para a treta. É mais fácil puxar uma discussão teológica. Começa a falar muito da sua vida, do seu pecado, do que tem que corrigir. Aí é mais fácil para a gente não ter que falar de si mesmo. Falar, mas tudo bem, eu entendo isso que você está falando. Mas será que criança pode ser batizada? Mas será que a pessoa tal pode ser assim, assim, assado? Porque eu saio de cena, eu tiro de questão a minha dificuldade. Ou seja, é mais fácil conversar sobre tradição do que de fato encarar os nossos próprios pecados. É mais fácil falar sobre o lugar do culto do que admitir que a gente continua precisando de transformação. E esse comportamento segue acontecendo comigo e com você. Há pessoas capazes de discutir longamente sobre música, instrumento, liturgia, vestimenta, modelo de culto, mas que nunca examinaram seriamente a própria vida diante de Deus. Sabem dizer certinho que igreja está errada e por que está errada. Sabem apontar os defeitos de cada pregador, sabem criticar a música, sabem avaliar a organização de um culto, mas não conseguem olhar além, não conseguem parar e pensar: como está o meu coração diante de Deus? Será que eu tenho de verdade aproveitado para confessar o meu erro, confessar o meu pecado? Será que eu tenho de fato buscado obedecer a palavra de Deus? Será que eu tenho me esforçado para amar os irmãos? E verdade seja dita, é fácil amar irmão? Não é fácil não. Amar, você pode até gostar, mas amar, não, meu irmão, não é fácil não, não é fácil não. A religião sem transformação sempre, todas as vezes, procura alguma coisa externa da qual a gente possa esconder o nosso coração. E às vezes é a tradição que vai ser essa roupa perfeita para esconder. Pensamos que estamos bem porque pertencemos a uma igreja fiel. A minha igreja é boa, tem muita coisa boa na minha igreja. Eu não quero mudar de vida, mas a minha igreja é boa. Outras vezes a gente se esconde atrás de novidade. Ou seja, é aquele crente que de tempo em tempo ele precisa trocar de igreja, porque se ele não trocar de igreja, todo mundo vai descobrir que ele não presta. Então ele só pode ficar ali, tem um tempo. É igual produto lácteo, né? Tem a validade. Passou da validade, meu amigo, não adianta. Abrir o cheiro vai estar ruim. E aí tem que mudar de igreja e começar de novo. Pensamos que a gente está bem porque a gente consegue participar de um culto mais moderno, mais intenso, mais emocional. Nossa, na hora que o pastor falou aquele negócio, você percebeu? Ó, até arrepiei aqui. Esse culto, o Espírito Santo passou correndo que fez até um zumbido no meu ouvido. Há ainda quem vai se esconder atrás do conhecimento, é a pessoa que vai criticar a emoção, vai criticar a resposta do outro, é o cara que ele vai conhecer doutrina, teologia, autor, confissão, vai debater teologia profundamente, mas não consegue admitir os próprios erros, não percebe que tem que se arrepender porque eu e você continuamos errando e eventualmente a gente tem que usar aquela palavrinha que a gente ensina para as crianças que é mágica, sabe? Qual é a palavrinha mágica? Desculpa. Desculpa. Afinal de contas, quem é pai e mãe aí? Pai erra? Mãe erra? E por que a gente não pede desculpa? Desculpa, meu filho, eu errei. Desculpa, minha filha, eu errei. Desculpa, meu amigo, eu errei. Eu achei que era certo, mas errei. Tem nada demais. Arrependimento, demonstrar humildade, demonstrar que a gente tem interesse no outro, não só... Sabe quando você vira para alguém e pergunta, está tudo bem, e você não está com paciência nenhuma para ouvir o que a pessoa está falando? Aí a pessoa está falando e você, tá, então está tudo bem, né? Beleza, vai em paz. Dedicar tempo, atenção, amor. A passagem não está dizendo para nós que doutrina, liturgia, tradição são coisas pecaminosas, ou ainda que são coisas que não importam. Não é isso. Elas importam, elas realmente importam. Só que o que Jesus está dizendo é que existe algo ainda mais importante do que todas essas outras coisas.
coisas que são verdadeiras. O problema é usar questões religiosas para evitar aquilo que Deus deseja tratar no meu e no seu coração. A mulher estava procurando qual era o monte certo para adorar. E Jesus estava cuidando do coração dela. Tudo bem, você está preocupada com isso, não é? Mas deixa eu olhar para a sua vida. Vamos falar sobre o seu coração. Ela queria saber onde ela devia adorar. E Jesus está dizendo para ela: eu quero transformar essa sua busca do lugar a uma busca de verdadeira adoração a quem importa, aonde você estiver, por onde você passar. E essa é a nossa primeira aplicação, que a gente consiga não permitir que a religião se transforme num esconderijo para nós, para a gente deixar de usar como defesa uma boa doutrina para evitar o arrependimento. Não, eu errei, mas eu errei porque a Bíblia diz, pelo amor de Deus, meu irmão. A gente deixar de usar a nossa participação na igreja como substituto para uma vida de comunhão com Deus. É fácil, irmão, você participar de tudo na igreja e ainda assim não se relacionar com o Senhor. Para que não aconteça, meu irmão, minha irmã, da gente pensar que frequentar o lugar correto, fazer parte de uma igreja boa, significa necessariamente estar com o coração limpo diante do Senhor. Porque é possível que a gente faça todas essas coisas, que a gente participe de um culto excelente e o nosso coração deseje, anseie continuar longe de Deus. Você pode cantar sem adorar. A gente acabou de cantar aqui: fui transformado por sua graça, e saiu daqui não sabe nem o que é graça, nem transformação nenhuma. Vai sair lá e vai fazer a mesma coisa que já fazia antes. Que transformação foi essa? Que graça é essa? A gente pode ouvir uma pregação, ainda, né, enquanto o pastor está falando, balançar a cabeça, anotar, e sair daqui, ó, como se nada tivesse acontecido. A gente ainda falou de manhã, é possível até dizer amém, que é uma palavra extremamente relevante. Assim seja, que você concorde em absoluto com aquilo, sem ter nenhum compromisso com o que foi falado antes do amém. A gente consegue defender a verdade, meu irmão, minha irmã, é algo tão pecaminoso, tão terrível, que a gente consegue defender a verdade sem permitir que a verdade confronte o meu coração. Eu quero que o outro pague o erro porque está errado, mas eu não estou disposto a corrigir o meu erro. Então a gente não pode se pegar preso somente a estou no lugar certo. A gente precisa ir além, a gente precisa se questionar se a gente de verdade está diante de Deus com o coração quebrantado, se a gente está arrependido, se a gente está disposto a obedecer. Porque a religião do meu e do seu coração vai continuar procurando o lugar certo, vai continuar buscando a tradição certa, enquanto Jesus vai continuar vindo ao nosso encontro para nos falar sobre o nosso coração. E isso nos leva ao ponto 2. Anota o segundo ponto. A verdadeira adoração começa quando conhecemos quem Deus é. A verdadeira adoração começa quando conhecemos quem Deus é. Jesus respondeu para aquela mulher: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Ou seja, ela pediu para escolher um lugar. Então, qual é o lugar certo? E aí a resposta de Jesus é: nem cá, nem lá. Ele não escolhe simplesmente um monte. Cara, Jesus é sensacional, que coisa linda. Ele anuncia que uma nova etapa da história da redenção está acontecendo diante dos olhos dela. Durante séculos, Jerusalém e o templo ocuparam um lugar central no culto do povo de Deus. O templo representava a presença divina no meio de Israel e isso era importantíssimo. Ali tinham que ser oferecidos sacrifícios, ali o povo se reunia, ali Deus se manifestava.
Mas todas essas coisas apontavam para algo infinitamente maior. O templo, sacrifícios, sacerdotes, festas preparavam um caminho para a chegada do Cristo, aquele que realmente traria novos céus e nova terra. Agora o próprio Filho de Deus estava diante daquela mulher. Por isso, Jesus diz que a hora estava chegando em que a verdadeira adoração não seria definida por disputa geográfica. Isso significa que, a nível de geografia, você podia escolher qualquer um dos montes. O que ele está dizendo é: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Jesus não trata todas as crenças como se fossem igualmente verdadeiras, não. Embora tenha verdade em quase todas elas. Os samaritanos haviam misturado, meus irmãos, elementos da revelação bíblica, da verdade de Deus, com as suas próprias tradições. Sabe aquele crente que põe o galho de arruda atrás da porta, que tem que dar 3 pulinhos na virada do ano? Não, 3 pulinhos não, é 3 ondinhas, sei lá, não lembro agora o que é. Sabe aquelas tradições, né, de rosa de não sei o que lá, pedra de Jerusalém, né, esse negócio doido que o povo inventa aí. Então, é exatamente sobre isso. Eles olhavam para a palavra e eles buscavam casar todas as coisas da cultura com a palavra para justificar. As promessas, as alianças, a esperança messiânica estava lá, mas maquiado pelos desejos do coração. A salvação vem dos judeus, não porque Israel em si, nação, era melhor do que todos os outros. Era porque tinha uma promessa específica, com uma linhagem específica. Jesus, portanto, não diz: cada um adora como quiser, cada um segue o seu ritmo. Ele diz: o importante é ter fé na coisa certa. Você quer adorar aqui? Então aqui, adore a coisa certa. Ele não diz: todos os caminhos levam ao mesmo Deus. Porque a verdadeira adoração, meu irmão, minha irmã, tem que estar baseada na verdade revelada do Senhor. Foi aquilo que a gente falou de manhã. Não adianta você olhar para o judeu hoje, que adora lá a divindade eu sou do Antigo Testamento, e dizer que ele vai ser salvo, porque a Bíblia diz para a gente que só existe uma forma de salvação e ela se chama Jesus Cristo. Eles amam Jesus Cristo? Não. O Novo Testamento vai dizer que aquele que não reconhece Jesus como Senhor já está condenado. O que Jesus está mostrando para aquela mulher é que a mudança de conhecer o verdadeiro Deus é decisiva. Por isso ele vai dizer: mas vem a hora, e já chegou, em que, e a gente repete isso de forma muito bonita em várias músicas, né? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que coisa linda! E a gente olha, às vezes, passa batido nesse texto, a expressão a hora vem e já chegou, aponta para aquilo que estava acontecendo bem ali naquele momento e que está acontecendo agora diante de nós. Com a chegada de Jesus, com Jesus vindo ao nosso encontro, as promessas de Deus começam a se desenrolar diante dos nossos olhos. O centro da adoração não pode mais ser um monte, um edifício, uma teologia específica. O centro é o próprio Cristo. No início do Evangelho de João, Jesus já havia se apresentado como o verdadeiro templo, o verdadeiro motivo da adoração. Ele é o lugar definitivo do encontro entre Deus e o homem, é onde Deus se encarnou. É por meio de Jesus Cristo que eu e você conhecemos Deus, é por meio dele que recebemos perdão, é por meio dele que a gente tem acesso ao Senhor. Jesus afirma que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai como? Em espírito e em verdade. Adorar em espírito, meu irmão, não significa simplesmente cantar com entusiasmo, não. Não significa sentir só arrepio ou viver emoções intensas no culto.
Emoções fazem parte da adoração. A gente também não é frio não, pelo amor de Deus, tá? Faz parte de adorar a Deus, é natural. É importante a gente entender isso. É natural que a verdade sobre Deus produza alegria, produza temor, gratidão, consolo, quebrantamento. É aquilo, tem palavras que a gente vai começar a ouvir e a lágrima vai descer e vai ser especial, você e Deus. Mas a intensidade emocional por si só não é evidência de verdadeira adoração. Uma pessoa pode chorar e não está nem minimamente arrependida. Você já viu o ator, a atriz? Então, a pessoa consegue simular sem ter nada de fato acontecendo, mas porque ela acha que é importante fazer aquilo. Assim como num culto, eu e você podemos cantar com toda a força, sem estar obedecendo, sem estar prestando atenção em nenhuma palavra do que a gente está cantando. A gente pode sentir um monte de emoção, um monte de coisa sem conhecer a verdade. A verdadeira adoração envolve o interior de cada um de nós. Ela não é apenas algo externo, mecânico, ritualístico. A verdadeira adoração nasce de um coração alcançado, renovado pela graça de Deus. É uma adoração produzida pela ação única e exclusiva do Espírito Santo, e não apenas pela nossa habilidade de se moldar ao que Deus está fazendo, a um ambiente emocionante. Da mesma forma, irmãos, adorar em verdade significa adorar conforme Deus quer ser adorado. A gente não adora uma ideia de Deus construída pelos nossos desejos. Não adoramos um Deus moldado pela minha ou pela sua imaginação. Não decidimos quais características de Deus a gente deve aceitar e quais características de Deus não fazem parte, porque eu prefiro ignorar. A gente tem que adorar um Deus que é verdadeiro, conforme Ele mesmo se revelou nas Escrituras, de maneira plena em Jesus Cristo. E espírito sem verdade vai continuar produzindo entusiasmo sem fundamento. Verdade sem vida interior vai continuar produzindo frieza, formalidade, religiosidade. A verdadeira adoração precisa reunir as duas coisas. Ela é sincera e é bíblica. Ela é profunda e ela é consciente, afetuosa e obediente. O coração é aquecido porque a mente continua sendo iluminada pela própria palavra. Jesus ainda acrescenta, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. E essa frase é extraordinária de novo. A mulher pensava que estava procurando a resposta religiosa, mas na verdade Deus estava procurando o coração daquela mulher. Ela havia ido ao poço para beber água numa hora que ninguém ia. Contudo, todo o contexto tinha sido preparado para esse encontro. A verdadeira adoração começa com a iniciativa de Deus. Não somos nós, pela nossa própria vontade, sabedoria, que vamos encontrar o caminho até Deus. Deus se revela, Deus chama, Deus convence, Deus salva. Deus transforma pecadores em adoradores. A adoração cristã não é uma tentativa de chamar a atenção de Deus. É a resposta daqueles que já foram encontrados. E isso tem que mudar a nossa forma de cultuar. A gente não chega aqui para assistir o que a gente está preparado, ou o que foi preparado para determinado tipo de pessoa, porque você não é um espectador, você faz isso no cinema. E verdade seja dita, a gente até comentava disso, né? Até o cinema hoje, não sei você, a sua experiência, mas quando o filme começa a demorar para acontecer, a gente já fica incomodado, não é? Já dá vontade de sair. Às vezes eu só não saio porque eu já paguei, né? Então a gente fica ali. Mas no culto a gente não está diante de um palco. A gente não está diante de uma apresentação que tem o objetivo de me agradar. Somos uma congregação reunida por Deus, por intermédio de Jesus, que é conduzida pelo agir do Espírito Santo. Por isso, cada parte do culto exige a nossa participação consciente. Por isso, nós somos desafiados a testar nossa mente, a confrontar os nossos anseios. Quando a palavra é lida, Deus fala por meio das Escrituras. Quando a gente ora, cada oração
é uma resposta ao que o Senhor está fazendo no nosso meio. Quando a gente canta, meu irmão, minha irmã, a gente está confessando juntos o que a gente crê. Quando a gente oferta, e a gente vai falar disso daqui a pouco, a gente reconhece que tudo que eu e você temos feito, a gente só faz porque Deus propicia. Quando a gente ouve a pregação, a gente fatalmente se coloca no lugar, entendendo que a autoridade não vem da pessoa do pastor. A autoridade vem da palavra de Deus. Quando a gente recebe a bênção lá no final do culto, nós somos lembrados de que a gente continua dependendo da graça, de renovação a cada novo dia. Portanto, a gente não pode continuar se perguntando só o que eu vou receber no culto hoje. A gente precisa pensar como eu vou responder a Deus, um Deus que se revelou, um Deus que chamou, um Deus que me conhece. Como eu vou reagir, como eu vou responder? A verdadeira adoração começa quando a gente deixa de colocar as nossas preferências no centro e focamos de fato em quem Deus é. E isso nos leva a algo muito especial, que é o nosso ponto 3, o último ponto de reflexão. Ponto 3, a verdadeira adoração culmina no encontro com Cristo. A verdadeira adoração culmina no encontro com Cristo. A mulher respondeu: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela tinha algum conhecimento. Ela sabia sobre a esperança prometida, sabia que o Messias viria, sabia que ele traria revelação, mas falava sobre ele como alguém distante. Vai ver, é quase como os crentes falam hoje: Jesus está voltando, hein? E aí, vira e mexe, eu recebo alguém me mandando aí pregação de um pastor dizendo: não precisa se preocupar não, tem muitos povos que não ouviram falar de Jesus, então está sem pressa. Tem muita gente que não ouviu, então ainda vai demorar muito. Fica tranquilo, tá? Não fica ansioso, não. Jesus não volta em 2026. Está repreendido. Porque desde o início, os crentes são desafiados a viver como Jesus viesse agora. Agora. E o que ela está fazendo é exatamente o mesmo que esses cristãos estão repetindo hoje. Um dia ele virá, um dia ele trará as respostas que a gente precisa. Só que Jesus pega e responde: pois é, minha filha, eu sou, eu que estou aqui falando contigo. E esse é o clímax da passagem. A mulher começa a conversa quando Jesus apenas era um judeu, um homem passando por ali. E aí, de repente, ela percebe que ele não é um judeu qualquer e ela chama ele de Senhor, reconhecendo uma autoridade. Mas em seguida ela percebe que ele não é só uma autoridade, ele também parece profeta. E ela diz: vejo que você é profeta. Mas só mais à frente ela consegue realmente entender que ele era o Messias. Aquele que ela esperava por algum momento futuro estava diante dos olhos dela. Ela começou preocupada com o lugar. Depois ela olhou para a tradição, olhou para as desculpas, olhou para a pessoa, olhou para várias outras coisas. Esse é o movimento da religião. Levar a gente para essas mesmas discussões. Mas a verdadeira adoração nos surpreende até no meio da religiosidade. A verdadeira adoração não nasce apenas quando encontramos respostas para as nossas perguntas religiosas. Ela nasce quando a gente encontra o Cristo. O Senhor, de fato, vem ao nosso encontro. Ela nasce quando encontramos o Jesus Cristo que foi pendurado no madeiro. Ou ainda, na verdade, é quando Cristo nos encontra. Sem Cristo, meu irmão, minha irmã, a gente pode ter qualquer religiosidade sem ter reconciliação com Deus. A gente pode seguir cerimônias de jeito muito bonito, mas não encontrar nenhum perdão. A gente pode entoar músicas de maneira profissional, perfeitas, sem ter nenhum acesso ao Senhor. A gente pode ter um conhecimento teológico incrível,
mas zero comunhão com Deus. O maior problema daquela mulher não era desconhecer o monte correto. O maior problema era o pecado que continuava separando ela de Deus. E o maior problema não podia ser resolvido pela simples mudança de um lugar para o outro. Porque não se apaga problema assim. Ela podia sair de Samaria, ir para Jerusalém e ainda assim continuar com o coração todo pecaminoso. O que ela precisava não era apenas de geografia corrigida, ela precisava de um Salvador. E é isso que Cristo nos oferece. Ele não ignora o nosso pecado, Ele revela. Não existe isso, estar vivendo com Deus. Se você está em pecado, Deus já pagou o preço, não precisa se preocupar com o seu pecado. Não, meu irmão. Você tem que lidar com o seu pecado. Você tem que colocar ele diante do altar e dizer: Senhor, eu estou errado nisso aqui. E se o Senhor não me der forças, eu não consigo. Eu preciso que o Senhor me ajude. Porque é isso que o Evangelho de verdade faz. Porque ele não tem interesse em revelar o meu e o seu pecado para destruir a gente, não. Quem faz isso é o inimigo. O nosso Senhor, pelo contrário, Ele vem, Ele revela o nosso pecado que a gente finge que não existe. Mas o objetivo é nos conduzir à graça. É nos libertar de verdade da escravidão desse pecado. Jesus conhecia toda a história daquela mulher e ainda assim continuou conversando com ela. Ele não foi preconceituoso com ela, pelo contrário, ele foi amoroso, deixando claro: eu sei toda a tua história, eu sei o quanto você está errado, mas eu ainda estou aqui disposto a te fazer uma nova criatura. Mesmo assim, o Senhor continua focado em nós, em nos apresentar a verdade, em nos apresentar a sua graça. Isso nos mostra que ninguém se torna adorador porque conseguiu organizar perfeitamente a própria vida. Você não precisa organizar a sua vida e depois vir para Jesus. Nós nos tornamos adoradores porque Cristo vem ao nosso encontro enquanto nós ainda somos pecadores e nos oferece salvação. O Evangelho não diz: resolva a sua vida, resolva a sua história, corrija a sua prática errada e depois venha adorar. O Evangelho diz: vem agora, vem do jeito que você está, com a roupa que você está, vem agora, porque eu tenho poder para fazer de você uma nova criatura. A presença de Jesus também mostra que a adoração cristã é necessariamente cristocêntrica. Não existe acesso a Deus separado de Jesus. Não existe verdadeira adoração se a gente passa a ignorar a cruz. Não existe espiritualidade verdadeira que coloque Jesus em segundo plano. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o sacrifício perfeito, Ele é o verdadeiro templo da adoração, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é por meio dEle que eu e você nos aproximamos de Deus. Isso significa que uma liturgia correta não pode salvar ninguém. Não pode ser muito boa, mas não vai salvar ninguém. Uma igreja fiel continua não substituindo Jesus Cristo. Conhecimento teológico é desejável sim, mas não representa Jesus. A emoção, que a gente até brincou aqui do arrepio, não substitui a presença do Senhor na nossa jornada dia a dia. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, pode ser veículo de graça, desde que nos conduza a Jesus Cristo. O culto cristão não existe para exaltar a criatividade da igreja. Não pode ser por causa da capacidade dos músicos, a habilidade do pregador. O culto existe para apresentar Cristo por meio da sua palavra e conduzir o povo a corresponder. Como? Com fé, com obediência, com arrependimento, com gratidão. Por isso não adianta continuar repetindo: você acredita em Deus? Amém, que bom, né? Acredita em Deus, ai, que bom. Já frequenta alguma igreja? Ah, que bom, você vai na igreja, então está tudo bem. Não, não pode ser isso. A gente tem que olhar de verdade quem é Jesus para você.
O que Jesus faz na sua vida? Ele é um adereço como um celular, como qualquer outra coisa. Se bem que o celular hoje, as pessoas dão mais valor ao celular do que ao resto das coisas, né? O que é Jesus na sua vida? Qual é a participação dele na sua história? A mulher começou com um argumento: vejo que você é profeta. Mas Jesus não era só um profeta. Ele era o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. E talvez você conheça alguma coisa sobre Jesus e você tenha vivido experiências com ele ao ponto de olhar e falar: nossa, Jesus, você é um cara muito bom. Você é muito importante, muito legal. Talvez você saiba até doutrinas teológicas para bater no peito e poder discutir com o pessoal. Talvez você tenha até começado a frequentar uma boa igreja. Mas conhecer informações sobre Jesus continua não sendo o mesmo que confiar nele. A verdadeira adoração começa quando a gente reconhece de verdade quem Jesus é. Quando a gente passa a confiar que a nossa vida tem que estar completamente nas mãos dele. Eu tenho que trabalhar muito. Não sei você, né? Não sei se você tem a vida fácil, mas eu tenho que trabalhar muito para pagar as minhas contas. Mas eu só consigo porque Deus é comigo. Eu tenho que me esforçar muito para conquistar qualquer coisa nessa vida, mas eu só consigo se o Senhor me abençoar. Já estou concluindo. Hoje, meu irmão, minha irmã, acompanhamos o caminho daquela mulher que vinha com uma religiosidade pronta, se tornando uma mulher que aprendeu a adorar. E o testemunho dela prova isso. Primeiro vimos que a religião continua procurando lugar. A mulher queria saber onde ela tinha que adorar, qual era o lugar certo, e a sua pergunta era muito importante. Mas Jesus mostrou que o problema ainda era mais profundo. Qual era o problema? O coração. Não basta estar no lugar certo se o coração continuar longe de Deus. É possível frequentar culto, defender tradição boa, conhecer a doutrina correta, sem viver arrependimento e fé. Depois, a gente avançou mais na história e viu que a verdadeira adoração começa quando a gente sabe quem Deus é, quando a gente conhece quem Deus é. Jesus revelou que Deus é Pai, que procura adoradores de verdade, que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o culto não deve ser governado só pelas nossas preferências, mas pelo que a palavra de Deus diz que tem que ser o culto. A adoração verdadeira envolve o coração, mas também tem compromisso com a verdade. Não é uma mera formalidade a se cumprir, nem simples entusiasmo, né? Ai, que culto bom! O louvor hoje foi muito bom. Mas tem que ser uma resposta consciente, sincera, obediente do que Deus tem revelado na nossa história. Por fim, vimos que a verdadeira adoração vai sempre nos direcionar a encontrar Jesus Cristo. A mulher esperava um Messias que viria no futuro. Em algum momento ele viria. Mas Jesus nos chama a olhar ele nos olhos e entender que ele está aqui, diante de nós. O centro da adoração não é um lugar, não é um estilo, não é uma tradição. O centro é uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. Ele é quem revela o Pai. Ele é quem remove a minha e a sua culpa. Ele é quem nos concede acesso a Deus. Ele é quem transforma pecadores em verdadeiros adoradores. E talvez você já seja cristão há muito tempo, ou até conheça a linguagem da igreja, as músicas, as doutrinas, a ordem do culto. E existe um certo perigo aqui, da gente acabar olhando para tudo isso como familiar demais e tratar tudo isso como algo comum da nossa história. É possível cantar verdades grandiosas sem pensar, sem refletir sobre elas. Tem uns hinos, irmãos, que são simplesmente espetaculares. Um que me veio à cabeça agora é: mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Que coisa bonita, né? Eu sei em quem tenho crido. Em quem eu tenho crido? Ah, Jesus. Que Jesus você tem crido?
O Jesus vestido de arco-íris, que ama de qualquer jeito, todas as formas de amor são válidas, ou um Jesus que ama de qualquer jeito, no sentido de que ele encontra e ele ama, mesmo o mais sujo pecador. Mas no momento que esse amor vem ao nosso encontro, imediatamente ele age como agiu na vida dessa mulher e começa a arrancar de dentro de nós os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, a adoração que eu e você praticamos ao nosso próprio corpo, aos nossos próprios sonhos, à nossa própria vontade. É possível, meu irmão, minha irmã, sair daqui sem ser confrontado, porque continua sendo possível participar de cultos sem perceber a grandeza do nosso Deus. É por isso que domingo após domingo a gente continua repetindo que mesmo que tudo isso aconteça, ainda tem esperança. Cristo continua renovando adoradores. Ele não veio apenas para um encontro pessoal e se você não decidir, Ele não vai te salvar, Ele não vai te mudar. Ele não apenas agiu lá atrás, no início da igreja. Ele continua chamando a mim, a você, a nos arrependermos, a aprofundarmos a nossa fé, a restaurarmos a nossa alegria, mesmo quando o nosso coração está sangrando de sofrimento. Você não precisa permanecer preso à sua adoração mecânica. Volta seus olhos para Jesus. Contempla a graça, a verdadeira graça. Lembre-se de quem Ele é. Lembre-se do que Ele fez por mim e por você. Que talvez, diferente de quem já é crente há mais tempo, você seja um novo convertido. E ainda esteja começando na caminhada da fé, a entender como é que funciona essa história. E eu preciso te dizer, meu irmão, minha irmã, não se intimida com nada disso, não. Não deixe esses conhecimentos teológicos frearem você. A mulher samaritana também não compreendia um monte de coisa. Ainda assim Jesus se aproximou dela. Ainda assim Jesus se comprometeu a ensinar o que era relevante. Ele se revelou para ela. Então continua buscando na palavra, continua participando da comunhão, dedique-se de verdade a se arrepender, busque conhecer de verdade quem é o Salvador que veio ao seu encontro, porque talvez essa seja uma das primeiras vezes em que você ouve claramente o Evangelho. Você pode pensar que a sua história torna você mais digno de se aproximar de Deus, mas observa quem estava diante de Jesus. Uma mulher marcada por uma série de pecados, fracassos, relacionamentos quebrados. Uma mulher que a vergonha dela era tanta que ela vai para o poço pegar água na hora que ninguém ia. Por quê? Porque ela não queria ter que passar pelo julgamento das outras pessoas. Todas as mulheres de bem já tinham ido cedo no poço pegar água. Ela vai no pior momento, e é no pior momento que Jesus foi lá para encontrar com ela. Uma mulher marcada pelo pecado. E Jesus conhecia cada detalhe de cada pecado. E ainda assim ele foi lá. O mesmo Jesus continua recebendo a mim, recebendo você, apesar das nossas escolhas erradas. Ele não exige apenas que a gente esconda a nossa história. Pelo contrário, Ele nos chama a confessar com a nossa própria boca. Por isso que todo domingo a gente tem no nosso culto um momento de dobrar o joelho e confessar. Senhor, eu sei a verdade e eu errei, eu falhei. De novo, Senhor, me ajuda, me restaura. Porque a esperança do Evangelho não está na nossa capacidade de atender a todas as demandas, de atendermos a nossa própria religiosidade. Nossa esperança está num Salvador que procura pecadores, mas não nos abandona no pecado. Ele nos transforma em adoradores. Portanto, não adianta permanecer na religião. Não adianta se esconder atrás de boas tradições, preferências, conhecimentos. Você, eu, cada homem e mulher, membro do corpo de Cristo, parte da igreja, nós dependemos do Messias. Nós precisamos vir de novo e de novo ao encontro dele,
Porque Ele é o Salvador. Ele é aquele que fala conosco por meio da sua palavra. Quando Cristo nos encontra, o culto deixa de ser apenas uma atividade que a gente participa. Toda a nossa vida começa a se tornar uma resposta de adoração. Porque Ele nos conduz a isso. Por isso, meu irmão, minha irmã, o culto vai continuar mudando. A gente falava disso aqui de manhã, né? Antigamente, o culto começava às 8 horas da manhã e ia até meio-dia, 1 hora, porque era um culto por domingo. Hoje em dia, se a palavra chega a meia hora, está todo mundo já desconcertado, pensando que horas que vai acabar. É difícil. A nossa concentração, com o passar do tempo, está ficando espremidinha. Só que você tem duas escolhas. Uma é seguir como segue a maior parte do pessoal do mundo, que é só passa para o próximo vídeo. Assiste a próxima pregação, essa tem meia hora. Ou você pode pedir, Senhor, tem coisa aqui que dói. Tem confronto aqui que eu não tenho condição sozinho de enfrentar. Mas eu entendo o que o Senhor está me chamando a viver. A novidade de vida, meu irmão, minha irmã, a vida de adoração que o Senhor tem para mim e para você, é algo que o Senhor tem para nós hoje, aqui, agora. Então convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, é tão fácil, Senhor, a gente se agarrar à tradição, se esconder atrás de desculpas, atrás de preferências, atrás de tantas coisas, Senhor. Entrarmos em debate que não acrescenta nada para ninguém. Mas de forma tão amorosa, o Senhor nessa noite nos desafia a olhar para realmente como o nosso coração tem se comportado. Senhor, tem misericórdia de nós. Vem, Senhor, mais uma vez ao nosso encontro e transforma a nossa realidade. Que o que foi ouvido aqui gere novidade de vida em nome de Jesus, Senhor. Que a convicção de que é o Senhor que vem ao nosso encontro seja tão clara, tão plena, que nada nem ninguém vai ter poder ou autoridade para frear a boa obra que o Senhor começou em nós. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, conduz cada um de nós para a vida plena que só o Senhor tem a nos oferecer. Em nome de Jesus. Amém.